Bom dia a todas e a todos. Estamos dando início a uma das mesas do segundo horário do segundo Congresso da Associação Brasileira de Estudos do Século XVIII, evento que é organizado pela própria organização, com apoio do Departamento do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Sergipe, da Cátedra Marquês de Pombal e também do Grupo de Ética e Filosofia Política. Aproveito para agradecer também ao CAFIL, que tem colaborado imensamente com o evento, inclusive com a parte de estrutura, etc. Hoje, compondo essa mesa, nós teremos os professores Christian Lindberg do Nascimento, da Federal de Sergipe, o professor Renato Moscatelli, da Universidade Federal de Goiás, e o Arley de Espíndola, o professor Arley de Espíndola, da Universidade Estadual de Londrina. Como sempre, se o público tiver comentários ou questões, fique à vontade para colocar no chat. E ao final, se houver tempo, vocês sabem que a nossa agenda está bastante corrida, a gente passa para o debate. Bom, como eu acabei de dizer que o nosso tempo está apertado, deixa eu parar de enrolar. E, sem mais delongas, eu passo a palavra para o professor Christian Lindberg do Nascimento, que vai apresentar o trabalho intitulado O Homeschooling como Antítese do Projeto Filosófico da Modernidade para a Escola. Fica à vontade, Christian. Ok, Marcos. Inicialmente, bom dia a todos e todas, ao professor Arley, aos demais colegas que estão nos assistindo. Quero inicialmente também parabenizar a organização do segundo congresso da ABS, o professor Antônio Carlos, ao professor Marcos, e a professora Maria das Graças por estar promovendo esse evento virtualmente, mais organizado pelo Grupo de Ética e Filosofia Política da UFES, do qual eu tenho satisfação também de fazer parte, e sendo sediado na Universidade Federal de Sergipe. Antes, eu quero contextualizar um pouco a minha exposição, como, pelo menos, já vi aqui pelo chat aqui que tem alguns alunos, ex-alunos meus, da UFES, eu trabalho com filosofia da educação e ensino de filosofia, e, mais recentemente, eu tenho procurado, no âmbito da filosofia da educação, estudar a escola como um problema filosófico. Mas estudar a escola diante do contexto que nós estamos vivendo, que alguns autores têm chamado de neoconservadorismo. E os ataques que a instituição escola tem sofrido por parte dessa corrente. Então, a minha comunicação vai estar inserida nesse contexto, dessa pesquisa maior, digamos assim, que eu tenho tentado desenvolver nos últimos 18 meses. Então, minha exposição está dividida em 3 partes. Na primeira, eu vou fazer uma breve consideração sobre o surgimento da escola moderna. No segundo momento, eu vou fazer comentários também sobre um autor desse neoconservadorismo, digamos, desse guarda-chuva chamado neoconservadorismo, e o que ele pensa para a escola, e, na terceira e última parte, fazer as considerações finais. Então, vou agilizar aqui, porque o tempo é curto, e eu espero, dentro desse tempo, dentro do material que eu preparei, ser compreendido por todos vocês. Então, surgimento da escola moderna, eu vou citar rapidamente 2 autores, ambos vinculados ao movimento da reforma religiosa. O primeiro deles é Lutero, que ainda no século XVI defendeu a necessidade de ter escolas para todos e todas, com base em 3 motivos. As crianças e jovens não podem viver sem educação. Para ensinar e educar as crianças é preciso gente especializada, e os pais, mesmo aptos, não têm tempo para educar seus filhos. Esse Lutero é o Lutero da Reforma protestante. O segundo autor
né? É um outro, esse mais famoso, digamos assim, no âmbito da filosofia da educação, que é Comênios, né? Mais trabalhado, mais discutido, né? E eu recorto dele esse trecho, né? Quando ele afirma que em cada comunidade humana bem organizada, seja ela cidade, região ou aldeia, seja aberta uma escola para servir de lugar de educação comum da juventude, né? Então, vocês estão percebendo, já no 16, no 17, um movimento, né, favorável à constituição, né, de instituições escolares, né, mas que, do ponto de vista da política pública, né, digamos assim, ainda não estava sendo efetivado, né? O que predominava era o preceptorado, a educação doméstica. E com a Revolução Francesa, essa ideia, né, que estava sendo germinada, repito, começa a se efetivar. E o autor, talvez o mais importante para essa discussão, é Condorcet, né? Então, ele compreende que há uma desigualdade oriunda das opiniões, dos gostos e dos sentimentos, né? De igual modo, argumenta que a desigualdade entre as pessoas alicerça a tirania. Isso é válido porque ele defende que a instrução precisa aproximar as pessoas, tornando suas virtudes mais puras, né? Por isso, a instrução pública é um direito para os cidadãos e cidadãs, né? No caso, as crianças e os jovens, né? Há uma discussão no 18, né? E eu estou aqui no meio de dois grandes especialistas em Rousseau, né? O professor Renato e o professor Arley, em torno da destinação da escola, né? Da educação pública, né? Entre os iluministas, entre os pensadores iluministas. Mas o que predominou, né, foi a perspectiva, né, de o Estado financiar, né, essa instituição, tendo como meta, digamos assim, o que os iluministas, grosso modo, né, entendiam por civilização, né? Então, segundo Condorcet, o dever da sociedade, relativamente à obrigação de estender, de fato, tanto quanto for possível, a igualdade de direitos consiste, por conseguinte, em proporcionar a cada homem a instrução necessária a exercer as funções comuns do homem, do pai, de família e do cidadão, para sentir e conhecer todos os seus deveres. É bom registrar também que essa ideia de instrução, em Condorcet, difere, por um lado, da ideia que ele tem de educação. A educação tem um sentido mais amplo, mas a instrução aqui vai estar ligada a uma outra ideia dele, que é a ideia do Estado ser laico, né? Que era algo também, né, foi um dos pilares, talvez, da Revolução Francesa, né? Essa separação do Estado, de assuntos relacionados ao Estado, de assuntos relacionados à Igreja, né, à religião, né? Então, essa instrução é uma instrução laica, diferentemente, por exemplo, eu estou justificando o motivo, né, da instrução defendida tanto por Lutero como por Comênios, mas principalmente por Lutero, né? Porque Lutero tem uma conotação religiosa ao defender que a escola fosse acessível a todos e todas, né? No âmbito da reforma protestante, repito. Condorcet divide a instrução pública em três partes, né? Uma instrução comum a todos, essa garantida pelo Estado, né, com contratação de professores, professoras, etc., de bibliotecas. Uma instrução que tem por objetivo as diversas profissões, que seria o que a gente hoje chama de educação profissionalizante, né? E a terceira é uma instrução que deve formar para o aperfeiçoamento da espécie humana, através de descobertas científicas, né? Que hoje talvez seria a universidade, né? Que a gente entende por universidade, o centro de pesquisa, né? A instrução pública é necessariamente a mesma para todos os indivíduos, que a recebem ao mesmo tempo, né? Então, a ideia de igualdade de acesso, né, ao que Condorcet caracteriza por instrução pública, né, e a escola como esse ambiente físico, né, para poder materializar essa instrução pública. Para cada estabelecimento, pode ofertar vários graus de instrução. Assim, cada indivíduo encontraria nas escolas uma instrução proporcional às suas necessidades, e que é um pouco a ideia que a gente tem hoje, né? Tem ensino infantil, depois o fundamental menor, fundamental maior, ensino médio, né? Então, a gente está aqui no limiar do que a gente entende hoje, que parece óbvio para a gente, né? A escola, né? Mas isso nunca foi óbvio, assim, nunca foi
dado, né? Isso foi pensado, foi lutado, foi conquistado ao longo da história humana, né? Como diz Condorcet, ora, aquilo que esse homem esclarecido, ativo, animado pelo desejo de saber ou pela necessidade de pensar faria por si mesmo, a instrução pública preparada para os homens deve fazer para todos, né? Então, a ideia de igualdade, de acesso, né, ao conhecimento sistematizado, no caso, a instrução. E regulado pelas necessidades mais gerais, a instrução pública terá 5 objetivos, né? Conhecimentos políticos, morais, a economia, né? As partes das ciências e das artes que têm utilidade pública e a educação física, né? Então, assim, grosso modo, né, o que quando você vai destacar, além de conceber a ideia, né, de escola na modernidade filosófica, como ela vai funcionar, quais são seus objetivos, seus princípios, deixa muito claro essa questão da separação do Estado e da religião, né, embora ele, a exemplo de Montesquieu e outros filósofos do iluminismo, ele defendesse a tolerância religiosa, né, a liberdade de crença, mas a crença fica no âmbito privado, né? Na esfera pública, que é o que ele está preocupado ao defender com a instrução pública, não é? Assuntos religiosos não deveriam, melhor dizendo, desculpa, interferir, né? E aí a questão de ter o Estado contratar professor, ter espaço físico, biblioteca, questão da constituição do que a gente chama hoje de currículo, enfim, essa ideia que nós temos hoje, repito, como óbvia, né, que a escola, né, ela estava sendo concebida, pensada do ponto de vista filosófico e colocada em prática, né, com mais ênfase a partir da Revolução Francesa. E a educação se convertendo em um direito, né, um direito humano, que hoje é consagrado na nossa Constituição e na Declaração Universal dos Direitos dos Homens e das Mulheres, né? Mas essa escola moderna entra em crise no século passado, né, como vocês bem sabem. Então, alguns autores, né, se debruçaram sobre essa questão, né? Então, cito aqui alguns: Hannah Arendt, Adorno, Althusser, Foucault, aqui está errado, são alguns exemplos. Cada um com suas perspectivas, certo? Não tem uma homogeneidade entre eles. Mas o que eu destaco aqui é esse autor. Ele é da década de 70, do século passado, finalzinho da década de 70, início dos anos 80, chamado John Holt, né? Ele tem a título de curiosidade, inicialmente ele trocava cartas com um teórico anarquista, né, chamado Ivan Illich, né? E ele teve, embora nunca tivesse assumido uma perspectiva anarquista, né, de sociedade, mas ele tinha uma certa simpatia com algumas das ideias de Ivan Illich, né? E Ivan Illich, eu não sei se vocês conhecem, mas ele tem um livro, né, bastante forte que critica não só a escola, mas também ele defende a importância de não ter escola, né? O livro é chamado Sociedade Sem Escolas, para quem tiver curiosidade de procurar, né? Mas ainda não consegui detectar até que ponto a influência, né, de Ivan Illich em John Holt ou de John Holt em Ivan Illich. Eu ainda não percorri esse trajeto, né? Ainda estou mais na primeira percepção do Holt, né? Então, vamos aqui a algumas ideias dele, né? John Holt nega o papel da escola como espaço educativo. Para tanto, destaca um conjunto de argumentos. Vou destacar 5, são vários. A primeira, que há uma degeneração social causada pela violência nas escolas. O contexto de John Holt é os Estados Unidos, repito, da década de 70, início dos anos 80. A impossibilidade de ter um ensino público e gratuito com qualidade para todos. Essa ideia que a gente acabou de ver em Condorcet, por exemplo, né, de que o Estado deveria financiar uma educação pública, laica, republicana, gratuita para todos e todas, né, com qualidade. John Holt vai dizer que é impossível o Estado
garantir isso. É uma ilusão. A maior aceitação da educação à distância como substituta da escola convencional. Nós estamos saindo de um período pandêmico, espero que não voltemos, né? Nunca mais, inclusive. Mas eu não sei se vocês ficaram sabendo, durante o processo de regulamentação do Fundeb, do novo Fundeb, a relatora, né, do Fundeb, que é a deputada professora Dorinha, do Tocantins, né, chegou a propor, na legislação do Fundeb, o ensino doméstico, né, homeschooling. Ela queria inserir, inclusive garantindo financiamento do Fundeb para o ensino domiciliar. Então, isso aqui não é muito longe da nossa realidade do Brasil, né? Embora as pesquisas pós-pandemia, né, tenham reforçado a importância da escola, né? Os pais, tanto das classes mais ricas como das menos ricas do ponto de vista econômico, né, perceberam como a escola é importante nesse período pandêmico, né? Mas os adeptos do homeschooling, né, e aqui eu estou trazendo o teórico, talvez o principal teórico do homeschooling, defende isso, né, que há uma aceitação da educação à distância como substituta da escola convencional. Ele também argumenta que há uma percepção de que a escola limita o desenvolvimento da criatividade da criança e restringe sua liberdade. E o quinto elemento, que esse para mim é central na argumentação do homeschooling, de John Holt, né, é um suposto direito natural que os pais têm para educar os filhos e filhas. Ou famílias têm para educar os filhos e as filhas, né, as crianças. Obrigado, Marcos. Então, qual é a alternativa que ele apresenta? A defesa do ensino doméstico. Então, ele já é falecido, mas tem, né, a Fundação John Holt e conjunto de obras publicadas por ele, né, defendendo, e ele, inclusive, depois começou a viver fazendo palestras, defendendo o ensino doméstico nos Estados Unidos. Lá, em alguns estados, é regulamentado, diferentemente do Brasil, mas a proposta dele é do ensino doméstico, né, como antítese da escola moderna, que é o título da minha exposição. Esse tema da suposto direito natural, né, como mencionei agora há pouco, que os pais têm para educar os filhos, né, quando eu vi a primeira vez, né, eu falei, epa, isso aqui está dialogando diretamente com a filosofia moderna, né, com os filósofos modernos. E isso é tão forte, né, na argumentação do homeschooling, que eu estou trazendo aqui para vocês dois trechos, né? Esse em azul faz parte da cartilha que o Ministério da Educação divulgou ano passado, defendendo o homeschooling, né? Então, vejam a observação que aparece como propósito da regulamentação da educação domiciliar. Diz a cartilha: defender o direito à liberdade das famílias, educar os filhos e o direito dos filhos à educação de qualidade, visando seu melhor desenvolvimento pessoal, preparo para o exercício da cidadania, etc, etc, etc. Mas é o direito da família. E o segundo recorte que eu trago é da Associação Nacional de Educação Domiciliar. Isso eu retirei do Facebook deles, da página deles no Facebook. Agradecendo a Carolina Detoni, que é do Santa Catarina. Ela é a relatora do projeto que hoje... Bom, estava colocado na pauta ontem de votação da Câmara. Eu não consegui, de ontem para hoje, verificar se foi votado. Mas ela é a relatora do projeto que está na Câmara, pronto para ser votado. E olha só o que é que aparece nesse recorte, né? Deputada Carolina Detoni, sempre pronta a receber, ouvir e defender a liberdade e o direito natural. Mais uma vez aparece, das famílias educadoras. E por que é que eu disse que a ideia de direito natural, né, nos conduz a pensar em utilizar, recorrer a filósofos da modernidade, né? Eu trago dois exemplos para ilustrar. Hobbes, né, Thomas Hobbes e John Locke. No caso de Hobbes... Opa, eu pulei um aqui, desculpa. No Leviatã,
Hobbes estabelece, e eu cito, que o direito de domínio por geração é aquele que o pai tem sobre seus filhos. Em seguida, identifica a manifestação desse poder de duas formas: a que ocorre no estado de natureza e a que se manifesta na sociedade contratual. Com o estabelecimento da sociedade contratual, né, Hobbes, segundo Hobbes, o poder paterno, que é natural, é transferido para o soberano. Eu botei entre aspas civil, né? Visto que um súdito não pode ter dois ou mais soberanos. Né? Então, esse é o argumento, né, do poder natural, né, do direito natural que os pais têm diante dos filhos. Né? Me parece que tem um diálogo concreto com Hobbes. Como contraponto, ainda no contexto da modernidade, né, do século XVII, eu recorri a Locke, né, quando ele diz que a criança é uma propriedade temporária dos pais, do pai e da mãe. Né? Ou seja, o poder paterno é exercido pelos genitores e tem um caráter transitório. Né? Afirma que esse poder é limitado até o momento em que a maioridade intelectual da criança seja alcançada. Para ele, os pais, no usufruto do poder paterno, né, do pátrio poder, podem transferir a responsabilidade da educação de seus filhos para terceiros, que é o preceptor. Inclusive, Locke defende isso, né? Diz que a melhor herança que os pais podem deixar a seus filhos é uma boa educação. Para concluir, né, o que eu quero dizer com essa discussão do direito natural, né, que hoje os defensores do homeschooling recorrem para poder justificar, né, a sua proposta. É que ele é uma ideia do século XVII. E no XVII, né, do ponto de vista conceitual, já foi, né, criticada, já foi, né, suplantada. Né? Então, assim, é um negócio... Né, quando eu falei no início da minha exposição que o homeschooling estava no âmbito do que se chama hoje de neoconservadorismo, né, isso, para mim, são ideias reacionárias, mas a gente pode aprofundar isso na discussão, eu vou me ater aqui à exposição por conta do tempo. Para concluir, Michael Apple, né, que é um sociólogo da educação norte-americano, estuda a questão de currículo, né, afirma que há razões por trás do sentimento anti-escola. Contemporâneo, né, está vivo, etc. Muitos sistemas escolares são excessivamente burocráticos e não dão atenção às preocupações dos responsáveis e da comunidade. Por isto, ainda é importante entender que os efeitos e intenções do homeschooling comungam com o sentimento anti-escola. Esse é um diagnóstico que ele faz com base na experiência dos Estados Unidos. Mesmo Estados Unidos de John Holt. Os defensores e defensoras, né, do ensino doméstico são orientados pelo que acreditam ser a compreensão bíblica da família, das relações de gênero, do saber legítimo, da importância da tradição e do papel do governo. E nessa questão do papel do governo, Marcos, eu estou concluindo, né, há o casamento, digamos assim, entre o homeschooling e o que é chamado pela literatura de neoliberalismo, né, que, grosso modo, é a retirada do Estado, das atribuições do Estado, de funções econômicas, num primeiro momento, mas também de funções sociais. Bom, então eu finalizo aqui a minha exposição, meu tempo já extrapolou, teria alguns recortes aqui, mas eu recomendo àqueles que tiverem interesse no assunto, fazer qualquer consulta no Google que vocês vão achar muitas coisas, né, acerca. E essa pesquisa saiu antes de ontem. Uma pesquisa promovida pelo Datafolha, né, a pedido da ONG SEMPEC e da ONG Ação Educativa, né, onde praticamente 80% dos brasileiros rechaçam, né, o ensino domiciliar. Né. Mas, enfim, eu paro por aqui, Marcos. Obrigado aí.
E desculpa se extrapolei alguns minutinhos. Ok. Não, Christian, muito obrigado. E olha, eu é que peço desculpas porque eu estava olhando para o relógio errado na hora de marcar o tempo e eu acho que eu te dei sem precisar. Me desculpa. Não vai acontecer com isso mais, eu prometo. Mas no final ficou no tempo, tá tudo certo. Tá? Então agora eu passo a palavra para o professor Renato Moscatelli, que vai apresentar o trabalho A Literatura Fantástica de Mercier e Rétif de la Bretonne. Delineamentos iniciais para um percurso de investigação filosófica. Bom, Renato, fica à vontade. Prometo que eu não vou te dar o tipo de susto que eu dei no Christian. Tudo bem, tranquilo. Bom, quero, em primeiro lugar, cumprimentar e agradecer a organização do evento pelo excelente trabalho que está sendo realizado. Cumprimento também aos colegas da mesa e ao público que nos acompanha pelo YouTube. Bom, então vou passar aqui a apresentação desse texto que eu preparei para o evento. Bom, o século XVIII francês foi um período bastante rico em termos de produção de obras que enveredaram pelo campo da utopia. Essa forma de escrita literária, ela serviu como um veículo privilegiado por meio do qual os autores expressaram ideias correntes no contexto intelectual iluminista, sendo que alguns deles também incluíram em suas narrativas elementos típicos do que ficou conhecido como ficção científica, posteriormente. Assim, neste trabalho, eu buscaria apresentar os delineamentos iniciais de um percurso de pesquisa, que eu estou começando recentemente, que tomará duas dessas obras, a saber, o ano 2440, de Louis Sébastien Mercier, e o outro, A Descoberta Austral por um Homem Voador, de Nicolas Dumais, Rétif de la Bretonne, como fontes principais para um estudo acerca dessa literatura fantástica setecentista. Antes de avançar na exposição das questões norteadoras dessa investigação, é necessário, então, oferecer algumas definições iniciais que auxiliam a delimitar os gêneros das fontes a serem estudadas. Para Umberto Eco, qualquer obra literária contém em seu interior um mundo possível, que possui diferentes graus de semelhança com o que consideramos nosso mundo real. Nesse sentido, Eco diz, o que distingue a narrativa fantástica da realista é o fato de que o mundo possível é estruturalmente diverso do real. E ele continua dizendo que tal diversidade pode assumir múltiplas formas, que Eco classifica recorrendo a 4 tipos básicos, dos quais 2 são os que nos interessam mais diretamente aqui. Um é a utopia e o outro é a metatopia, também chamada metacronia. Na utopia, diz o autor, e eu cito, imagina-se que o mundo possível narrado é paralelo ao nosso, existe em algum lugar, embora normalmente seja inacessível para nós. Essa é a forma que normalmente assume um conto utópico, quer a utopia seja entendida no seu sentido projetivo, como representação de uma sociedade ideal, como acontece em Thomas More, quer seja entendida no sentido caricatural, como uma deformação irônica de nossa própria realidade, como acontece em Swift. Este mundo pode ter existido uma vez ou pode existir em um lugar remoto no espaço. Geralmente, forma um modelo de como o mundo real deveria ser, diz Eco. Já na metatopia, metacronia, por sua vez, projeta-se um mundo possível como, ele diz, uma fase futura do mundo real presente. E apesar de estruturalmente diferente do mundo real, o mundo possível é possível e verossímil, precisamente porque as transformações a que é submetido apenas completam linhas de tendência do mundo real. Eco qualifica essa modalidade de literatura fantástica como romance de antecipação e considera que tal noção presta-se bem para definir a ficção científica. Ainda para Eco, é possível que aconteçam sobreposições entre esses tipos literários, mas, de todo modo, ele ressalta que a ficção científica, ao elaborar uma antecipação de um mundo possível a partir de tendências do mundo real, opera com conjecturas baseadas na ciência, entendendo-a em sentido amplo, isto é, não apenas as ciências físicas, mas também as ciências humanas, como a sociologia, a história, a linguística. Assim, afirma o autor, existem obras de ficção científica nas quais o que importa não é o desenvolvimento tecnológico, pois nelas, e eu cito,
O que nos interessa é que um certo desenvolvimento social ou linguístico é de alguma forma conjecturalmente provável. Certamente, as definições de eco poderiam ser complementadas e contrastadas com várias outras, dada a complexidade que os termos nela abrangidos alcançaram ao longo dos últimos séculos, especialmente em se tratando da utopia, né, cujas ocorrências vão muito além das páginas da literatura fantástica, tendo se tornado um conceito relevante para a filosofia política nas obras de um grande número de autores. Mas essas definições, elas nos servem como pontos de partida em um percurso de pesquisa no qual procuraremos nos aprofundar nos problemas filosóficos que as obras de Retief de la Bretonne e Mercier levantam em suas incursões pela utopia e a ficção científica. Comecemos com a descoberta austral, né, por um homem voador, que foi publicada em 1781. Ela é uma das dezenas de textos escritos por Retief, cuja obra variou da literatura erótica à autobiografia, passando por diversas propostas progressistas de reformas sociais. A descoberta austral poderia ser vista somente como mais uma dentre tantas utopias insulares existentes, mas suas peculiaridades dão-lhe um lugar de destaque no gênero. Retief se esforçou para emprestar um efeito de veracidade ao texto, como se fosse um registro de uma história real da qual ele foi ouvinte. Um cidadão da Ilha Cristina, república localizada no hemisfério austral, teria lhe contado que décadas atrás, um rapaz francês chamado Vitorino tivera a ideia de construir asas artificiais. Graças a esse dispositivo revolucionário, foi capaz de atingir o alto do Monte Inacessível, para onde gradativamente transportou tudo de que precisava para instituir uma pequena comunidade exemplar pela boa conduta de seus membros, bem como pela sabedoria de suas leis. Com o crescimento de seu povo, Vitorino resolveu lançar-se, né, em um empreendimento ainda mais ousado, voar sobre o hemisfério austral até descobrir um lugar onde ele pudesse se estabelecer em definitivo. Rumo ao sul, no mesmo meridiano que corta a França, Vitorino encontrou a ilha que procurava, batizando-a de Cristina em homenagem à sua mulher. Tempos depois, o navio conduziu os habitantes do Monte Inacessível ao seu novo lar. Nos mares austrais, Vitorino e seus filhos descobriram um grande arquipélago povoado por criaturas primitivas, parte homens, parte animais, que eles se incumbiram da tarefa de civilizar na medida de suas capacidades. E, além desses seres selvagens, os franceses conheceram os patagões, né? Homens e mulheres de proporções gigantescas, e também os megapatagões, né? Esses últimos dignos de atenção, não apenas por serem ainda maiores em estatura, mas devido aos seus costumes peculiares, né? Esses metapatagões eram verdadeiros antípodas dos franceses, né? A língua deles era basicamente o francês falado ao contrário. Percebe-se nessa geografia fictícia um reflexo do imaginário europeu sobre o exotismo que existiria em terras distantes, como a América já havia encarnado durante o processo da expansão colonial séculos antes. O que é interessante no caso da narrativa retiviana é que ela engloba tanto um exótico aquém da civilização do Velho Mundo, quanto um que conteria elementos superiores aos dos povos europeus. Por que isso? Não é porque os metapatagões viviam em uma sociedade bem ordenada, cuja regra fundamental consistia no igualitarismo. Sem a igualdade perfeita, não há virtude nem felicidade, não é? Isso ensinava um dos sábios gigantes. Impressionados com as qualidades admiráveis desse povo, os cristianos, não é, decidiram imitar algumas das instituições dele para aprimorar as suas próprias. E foi na época dessa reforma moral e política que Retief relatou a história da descoberta austral. E como aponta Bronisław Bátiko, né, o autor estava entre os pensadores do século XVIII que viam as reformas sociais, políticas e nos costumes como caminho para a busca da utopia, né, como ele também desenvolve em outras obras. Por outro lado, as iniciativas do protagonista retiviano não deixam de levantar indagações pertinentes sobre o seu caráter colonizatório e pelo uso feito de um aparato tecnológico para realizar sua visão utópica. Na interpretação de Scott Sanders, né, e eu cito, a descoberta austral essencialmente revisita a difícil questão do poder tecnológico e da unidade social, uma questão que conecta as filosofias iluministas à ficção científica moderna. O comentador lembra que Vitorino recorre ao rapto para obter os habitantes necessários à comunidade ideal e também os recursos necessários, embora isso seja representado positivamente na obra como parte de um projeto de engenharia social. Tá?
Nesse intuito, o personagem desculpa a utilização de sua máquina voadora, justificando esses atos violentos por seus resultados, né, a saber, a criação de uma utopia colonial, com igualdade social para seus membros. Entretanto, né, por mais altruísta que o empreendimento de Vitorino aparente ser, movido por um amor comunitário, né, em vez de por interesses individualistas, a relação controversa entre meios e fins que ele contém é um tópico que merece certamente uma abordagem crítica na análise da obra pelo viés da filosofia política. Outro traço que chama atenção na narrativa de Retief é a incorporação de ideias sobre as transformações do mundo natural e humano que germinavam em sua época. Nesse sentido, Pietro Corsi, né, afirma que o escritor francês contribuiu poderosamente para expor ao público leitor a visão dinâmica da vida e de seu poder de adaptação. Essa exposição assumiu uma forma literária na descoberta austral, dando-nos uma fonte para estudar o pensamento científico do iluminismo, contexto intelectual em que a história natural figurava como saber de grande interesse. Retief partiu da teoria de que, tendo permanecido livres do contato com o restante do mundo, né, animais que outrora existiam em toda parte puderam se perpetuar nessas ilhas austrais. Assim, né, insólitos híbridos de homens e bestas selvagens povoam essas terras visitadas por Vitorino, né, homens macacos, homens ursos, homens elefantes, homens leões, né, e uma infinidade de outros. Então, imbuído de uma curiosidade científica, Vitorino decidiu colocar em marcha uma série de experiências para aprimorar as raças híbridas, ao mesclá-las entre si e com os homens puros do seu próprio reino. Né? E aproveitando-se também da afeição que os seus filhos sentiram por mulheres da raça gigantesca dos Patagões, o soberano da Ilha Cristina viu aí a oportunidade para fazer da sua família uma espécie de laboratório, né, de uma nova geração humana que uniria, né, a superioridade física dos colossos, né, da austrais com a engenhosidade dos europeus. Né? Então a gente tem aí um projeto, uma espécie de melhoramento da natureza dirigido pela razão humana, né? Assim como as reformas sociais também que ele tinha promovido, né, na sua comunidade. Né? E quanto, né, agora à utopia de Messier, né? O ano 2440 é uma obra que foi publicada pela primeira vez em 1771, né? E ela se tornou um verdadeiro best-seller, né, da França pré-revolucionária, teve várias e várias edições, né, lançadas posteriormente, né? E essa é uma obra de fantasia utópica, no qual o autor ele faz o narrador da história, uma espécie de alter ego do Messier, né, de passar por um longo sono, do qual ele acorda quase 700 anos no futuro, né, na França do século 25, né, e conforme a gente pode ver, isso lançaria um novo tipo, né, de projeção utópica, né, que ela utiliza o tempo, né, como uma referência. Né, ela permite a realização de um exercício, né, de reflexão, né, sobre uma época cheia de aprimoramentos sociais, políticos, científicos, que entra naquele gênero, né, da metotopia comentada pelo Umberto Eco. Tá? Então, esse protagonista da obra do Retief, ele passeia, né, pelas ruas de uma França, né, transformada ali no século 25, claro que não tem esses dispositivos de tecnologia super avançada, como a gente costuma ver, né, em histórias de ficção científica ainda, não tem carros voadores, nem nada do tipo, mas, né, os avanços científicos aconteceram. É interessante, né, que a educação das crianças nessa época, o Retief, o Messier, ele vai conversando, né, com o seu guia, né, que ele encontra ali, é feita com base numa adaptação da enciclopédia, né, do Diderot, do D'Alembert, uma espécie de cartilha, né, para as escolas, certo? Mas o que caracteriza mesmo, mais do que um desenvolvimento tecnológico, é o desenvolvimento moral, né, político, que transformou a França, né, nesses séculos vindouros. Né? Na visão de Messier, Paris foi reestruturada para se tornar um ambiente saudável e funcional. Né? Nas suas ruas não desfila mais uma nobreza arrogante por suas prerrogativas autoritárias, nem a multidão de indigentes da época da monarquia absolutista. Né? As distinções honoríficas que são dadas aos cidadãos
dependem exclusivamente dos serviços extraordinários que eles prestam à sociedade, né? Todos tinham uma vida digna, confortável, a criminalidade praticamente tinha desaparecido, muitas doenças, né, que eram do século XVIII também já tinham sido eliminadas, né? A intolerância religiosa também, né, tinha sido substituída ali pelo respeito, né, e por um culto simples ao Ser Supremo, né? E a forma do governo também tinha sido alterada, não existia mais monarquia absolutista, até existia, né, uma figura do rei, mas o Estado era republicano, com a possibilidade ali de uma espécie de distribuição de poderes entre os súditos, os cidadãos, e o Senado, né, representantes de diferentes regiões da França. O rei era muito mais exigiu mais um papel judiciário, né, de zelar pelo cumprimento das leis, do que propriamente aquele que determina, né, o estabelecimento delas, né? Então ele é basicamente um servidor público, né, tal como o Messier nos coloca, né? Então não é difícil ver como os pontos da fantasia utópica de Messier são profundamente enraizados, né, nos vários valores pregados pelo pensamento iluminista, com uma boa dose de inspiração republicana. A gente está bem próximo aí da Revolução já. Sua França de 2440 parece prefigurar um resultado inevitável do progresso das luzes, uma época em que a opressão política e outros males do antigo regime teriam sido definitivamente expurgados. Como observa Bronisław Bático, né? Ao contrário da utopia do espaço, as mudanças não se limitam a um único país, a uma cidade isolada, né? Toda a humanidade é arrastada por um movimento irresistível de reformas, né, políticas, sociais, né? Então essa utopia, que antes era ligada à ideia de um espaço privilegiado, se torna uma utopia no tempo, né? No registro de uma história universal, né? E é interessante a própria maneira como os personagens eles olham para a história passada nos mostra como ela serve como apenas como um modo de aprendizado sobre aquilo que deve ser evitado, né? Então não se rejeitam os maus exemplos de violência, intolerância do passado, e a história que é ensinada, até mesmo para as crianças, o que é estudado, tem a ver com esses exemplos precursores dos tipos de valores iluminados, né, que os homens do século XXV buscavam instituir para si. Não é? Então, é um outro registro da própria história, não é? Como devir, que se coloca nesse momento. Né? Claro que a gente também pode problematizar algumas coisas dentro dessa visão futurista, né, que o Messier nos coloca. Né? Uma coisa interessante é observado, né, pelo historiador, né, o Robert Darnton, né, quando a gente normalmente pensa em utopias futuristas, na nossa época nos vem muito mais à mente essas visões um tanto distópicas, né, aqueles futuros mais sinistros, né, como no 1984, do George Orwell, o Admirável Mundo Novo, né, do Aldous Huxley, mas a utopia do Mercier, ela é muito mais otimista, né, ainda, porém, ela não deixa de trazer alguns elementos interessantes, como a ideia de visibilidade, né? Nessa sociedade reformada, não é? Iluminada do século XXV, a ideia de visibilidade, né? De que todos devem se mostrar publicamente quem são, os seus atos, de que há olhares, né, públicos vigiando as pessoas na sua conduta para ver se elas estão agindo bem, é algo bastante presente, né? Um personagem diz, olha, o nosso olhar não se detém na superfície, né? O Robert Darnton diz, né, que esses cidadãos, né, da França do século XXV estão compenetrados na ideia de ver, desmascarar, penetrar superfícies, né? Então, há uma espécie de censura moral, não propriamente de perseguição, né, talvez num sentido mais estrito, como havia no século XVIII, mas um desejo de que as coisas sejam mais publicizadas e que a opinião pública julgue, né, as condutas e condene também publicamente certas ações vistas como moralmente inadequadas, por exemplo. O Robert Darnton chega a dizer que essa utopia do Messier é quase que um estado de absoluta transparência, né? Talvez seja um pouquinho exagerado, mas não deixa de ser uma questão interessante a ser investigada também nessa visão futurista, né?
porque, claro, levanta uma série de problemas para a filosofia política, como a gente sabe, né, de controle social, censura, né, que se chocam com anseios de liberdade individual em regimes autoritários, como a gente tem, né, largamente sendo explorado, especialmente a partir do século XIX, por autores de várias correntes, inclusive do liberalismo político, como Stuart Mill, Tocqueville, né? Então, né, já finalizando, como é possível constatar, né, por esses apontamentos que eu fui levantando, né, iniciais, as obras do Messier e do La Bretonne, elas são bastante ricas, né, para guiar como fontes, né, para uma pesquisa filosófica sobre várias questões, né, do pensamento político, social, científico do século XVIII, né? E, embora esses autores eles até sejam relativamente bem conhecidos em língua francesa e em inglês, essas obras, mas no Brasil ainda têm sido pouco exploradas, né? Então, justamente, né, especialmente se a gente compara com outros autores, né, muito mais conhecidos, como Rousseau, Montesquieu, Diderot, Voltaire, né? Então, a pesquisa que eu estou iniciando, né, e estou apresentando esses elementos iniciais, tem como um dos seus objetivos tornar, inclusive, mais conhecidas essas obras, né? Eu acho que são bastante ricas para se estudar vários aspectos interessantes do século das luzes, né? E também difundi-las no sentido de que um dos produtos, né, que eu quero gerar com esse trabalho são também traduções dessas obras. Até onde eu conheço, não há ainda traduções em português, nem da Descoberta Austral, nem do ano 2440. Então, como parte do projeto de pesquisa, né, além da discussão propriamente das ideias dos autores, né, nesses gêneros que eu coloquei, né, o quanto há de utopia e de ficção científica, né, que a gente pode analisar filosoficamente, mas também divulgar, né, essas obras, torná-las mais acessíveis com traduções para o português, né, traduções críticas a serem futuramente publicadas, né, se der tudo certo. Então, é isso. Obrigado. Sensacional, Renato. Muito obrigado. Então, agora, eu passo imediatamente a palavra ao professor Arley de Espíndola, que vai fazer a apresentação intitulada Rousseau e a Filosofia do Iluminismo. Rica, difusa, multifacetada. Obrigado, Arley. Fica à vontade. Ok, bom dia a todos. É um prazer poder contribuir, poder participar. Na realidade, quando eu recebi a mensagem da professora Maria das Graças pedindo que se colaborasse, eu não pensei duas vezes, e também por a considerá-la uma pessoa muito especial do nosso meio, se a autoridade é presidente da gestão anterior da Associação do Século XVIII. Também agradeço a Márcia Regina, né, que terminei de conversar essa semana. E, bom, uma simpatia, os colegas, né, o Christian, o Renato, muito refinado, o professor Marcos, obrigado pela receptividade. A bem da verdade, eu no texto, pensei em modificar o texto que eu tinha, né, de ontem para cá, tendo em conta que o Rousseau tinha uma consideração muito grande com o público ouvinte, né, pensando em se colocando na posição de escritor, de alguém que tinha uma habilidade enorme na escrita, o público, e a gente, dependendo da ocasião, a gente tem públicos, né, diferentes, e eu julguei que o público que estaria nos ouvindo teria um tipo de expectativa diferente com relação à fala. Mas, então, em resumo, o que eu vou fazer não é nem propriamente seguir o que estava escrito já de algumas semanas atrás, meses, para não dizer, e tentar pensar o problema aqui que eu gostaria de colocar a partir dessa temática, que está relacionado à importância de se criar leitores dessa tradição, efetivamente, e como isso representa um desafio, né, nós termos leitores academicamente, na medida em que nós temos uma filosofia que ela tem a filosofia prática, a dimensão
prática da filosofia como o seu ponto de partida, digamos, e, ao mesmo tempo, existe uma relação com a popularização da filosofia, né, como fazendo parte do projeto iluminista, mas isso não significa abandono do discurso filosófico propriamente, né, significa tratar as questões emergentes, né, que se apresentam como problema para serem pensados, e isso está presente no projeto dos diferentes autores, né, e de diferentes maneiras, né, quer dizer, existe uma construção filosófica que se estabelece tendo o mesmo móvel, né, de produzir, de garantir a possibilidade efetivamente da liberdade, né, que seria um elemento presente, reivindicado e presente, né, dentro da filosofia desse século, e as escritas, elas partem desse fundamento, digamos, e se estabelecem de diferentes maneiras, são desenvolvidas, né, por diferentes formas, porque nós temos um conceito de filosofia que não é propriamente um conceito, digamos, tradicional, né, porque tem a unidade filosofia, arte e literatura, né, talvez a dimensão literária também seja um elemento que gera esse atrativo tão grande para quem aprecia bons escritos, né, para além de discussões teóricas que são desenvolvidas. Então, em função disso, eu tenho essa ideia de pensar a originalidade, como se dá a originalidade, né, na escrita desses autores, partindo de Rousseau. Essa originalidade ela tem um móvel, não na resolução de um problema teórico, né, porque, a bem da verdade, problema teórico no sentido tradicional, no século XVIII, a gente tem a figura do Kant, e nos autores franceses a gente tem uma originalidade que se dá justamente por essa capacidade de síntese, né? E, então, sempre tem uma exigência, né, para poder tirar de uma ameaça de vulgarização da filosofia esse esforço de pensar questões próximas aos problemas emergentes, né? Quer dizer, há sempre o risco de se trabalhar com um discurso que abandona o plano da filosofia e deixa de ser tratado especulativamente, mas, na realidade, nós temos um tratamento especulativo dos problemas e não deixa de ser menos filosofia. Então, meu argumento é de que a filosofia prática ela é tão filosofia como a filosofia pura, na medida em que ela opera, né, nesse plano especulativo. E, então, tomando o ponto de partida da minha reflexão, da minha discussão, ela está relacionada ao projeto mesmo encabeçado pelo Diderot, na ideia da enciclopédia, né? A preocupação que há no sentido de fazer com que os problemas a serem objeto de discussão eles sejam tratados filosoficamente, mas que haja essa preservação desse discurso, né, com caráter especulativo, e que esse caráter especulativo ele permita que haja uma exigência de que o leitor seja levado a esse plano, né, a esse plano de reflexão, que vai haver um nível de exigência, né, que está sendo colocado. A passagem famosa do Diderot que traz essa ideia, né, ela aparece no texto no projeto da enciclopédia, né, em que ele diz que se todo conhecimento é acessível, né, ao leitor, e se há alguma dificuldade, é o exercício, o hábito, né, em torno dessa prática da lida com o texto especulativo, que permite que se torne acessível. Então, ele apresenta esse argumento assim, da ordem do método, e de certo modo, o Rousseau ele tem essa preocupação também, não está propriamente na relação com a enciclopédia. Essa ideia da popularização, ela passa por
pelo próprio tratamento dos problemas, né, nessa mesma ordem, nessa mesma esfera de problema da filosofia prática, quando ele faz a crítica, faz um diagnóstico, né, condenando o processo civilizatório, ele não está propriamente renunciando ao processo de desenvolvimento, está, na verdade, descartando um conhecimento que não agrega, né, mas as verdades morais e práticas estão colocadas como uma necessidade, né, quer dizer, ele faz referência, inclusive, no interesse das verdades que interessam a felicidade do gênero humano, né, essa referência que é feita pelo Rousseau com relação à questão do conhecimento propriamente dito, né, então tem toda uma condenação do saber metafísico, tal qual se desenvolve associado à sabedoria escolástica naquele contexto do século XVIII, e esse entendimento do Rousseau não significa que questões mais profundas da filosofia estejam sendo desprezadas absolutamente, né? Quer dizer, é a questão do que é prioridade dentro desse desenvolvimento. Dentro desse... então, esse seria um móvel, né? Nós temos o problema moral como centro da discussão, e então tem um prejuízo, né, com relação a tratar a filosofia se preocupando com essas questões que se aproximam, né, do tratamento que pode ser feito de uma outra maneira, não filosófico, por exemplo, né? Então, esse é o centro centro da discussão que eu estaria propondo. No caso do Rousseau, e essa ideia do caráter multifacetado, né, do caráter difuso, é porque os autores, existem peculiaridades, né, quer dizer, a pretensão do resgate, né, da condição de liberdade, né, a liberdade como móvel, né, a gente vai ter em Rousseau o reconhecimento da liberdade como aquilo que define a essência humana, né. Existe um entendimento com relação a essa verdade, ela, na perspectiva que o iluminismo assume, né, existe uma reivindicação da valorização da filosofia nessa dimensão, como sendo tão filosofia como qualquer discurso que está nessa dimensão do especulativo, que é movido pela pergunta, né? Então, existe uma recusa da atitude dogmática, né? E aí a gente vai ver isso nos diferentes autores, uma condenação do dogmatismo, é um outro aspecto importante. No caso do Rousseau, existe a ideia do paradoxo, né? É um autor que tem o paradoxo como móvel, né? E a ideia do paradoxo, ela permite que a gente veja textos, né, que geram uma dúvida, né, no leitor que lê essa obra, esses textos fragmentariamente, e não insira, né, ou pense no conjunto da obra propriamente, ou no conjunto de um texto lançando luz sobre o outro. Em um aspecto, se trata de um artifício, de alguma maneira, literário, digamos, né, para o desenvolvimento dessa escrita, mas, ao mesmo tempo, existe um entendimento de que o paradoxo ele é natural que exista, né, porque é próprio da natureza mesmo a existência do paradoxo. Então, e se a gente entender que existe esse interesse pelas verdades morais ou práticas, né, se nós entendermos que a verdade, ela não é a verdade pensada na perspectiva dogmática, né, do não filosófico, digamos, né, e a gente vai perceber que o mais interessante, o mais importante é se compreender a disposição da busca do conhecimento verdadeiro, né, e não propriamente a posse, que seria aquilo que gera o dogmatismo, quer dizer, a ideia da verdade, da questão que se resolve, né, como se faz no plano científico, não é exatamente a posição que a gente tem em Rousseau. Em algum outro autor vai haver esse procedimento dogmático, né, de se ter a verdade, de se entender a verdade como alguma coisa que se aprende, e na perspectiva da filosofia não é isso propriamente que a gente tem colocado. Então,
esses são dois, digamos, a relação com essa objeto da busca, né, que faz parte dessa atitude que ela é permanente em torno desse desenvolvimento. O que me chama a atenção é que essas preocupações que terminam envolvendo o leitor do iluminismo, a dimensão literária que a gente vê, a capacidade de escritor, né, que nós temos nos autores, de fato é um elemento que tem essa capacidade de reter, né, reter o leitor interessado e que tem interesse por escritos, né, que tem essa dimensão a dimensão da estilística, digamos, como móvel. Eu andei percebendo que dentro desse quadro, né, da ideia de que existe uma multiplicidade de tratamento dos temas, no texto que eu havia composto aqui, eu cheguei a reunir algumas correlações, por exemplo, de Voltaire e Rousseau, né, composições mostrando opções teóricas diferentes ao tratar de temas como as opções, a própria ideia em relação ao luxo, por exemplo, né? Eu terminei agregando mais para frente uma posição intermédia do Diderot com relação ao mesmo aspecto. Isso seria entrar nesse aspecto de um modo mais profundo. Eu teria que ir além daquilo que está colocado aqui no texto, mas de modo geral, de modo, digamos, de modo genérico, né, dentro desse quadro, a ideia de que dentro dessa filosofia nós temos o Rousseau, né, como aquele autor que mais difícil de ser definido, né, como essa construção, né, essa definição, porque ora nós temos um autor que nós o vemos como um autor que tem uma perspectivas opostas, né, individualista. Em outros textos nós temos a possibilidade dele ser entendido como um autor que abre espaço para pensar a questão, ser julgado como preconizador de uma perspectiva não individualista, né, e que, na realidade, a liberdade está na base, né, dessa construção. Dentro dessas diferentes formas de se tratar os temas, né, dessa difusão e dessa diversidade, né, e desse caráter, nós demoramos um pouco para ver, por exemplo, em Rousseau, a riqueza, né, que existe a riqueza e a presença do problema discutido, problema teórico, né? E isso se dá a partir do momento em que reconhece a unidade da obra do autor. Isso se apresentou como alguma coisa mais consolidada dentro da recepção da obra do Rousseau, nas primeiras décadas do século XX. Cassirer deu condição de ser compreendido, né, como se dá essa originalidade, essa unidade da obra dos autores, né, justamente porque existe um centro de gravitação que está preso a essa preocupação com um dado modo de pensar o desenvolvimento da racionalidade, né. Eu, nos últimos tempos, últimas semanas, eu comecei a entender, e justamente por isso que se poderia ter entendido essa ideia essa relação com Rousseau, da unidade da obra, movida por essa diversidade, não necessariamente se adiando esse contato com a escrita, essa contemporânea, porque, a bem da verdade, se a gente entender que esses autores eles vivem num contexto
que não é propriamente do ponto de vista do desenvolvimento material, né, pronunciado, é verdade, dentro da escrita do Rousseau, mas se nós entendermos que se nós entendermos o pensamento existencial, alguma dimensão existencial que possa haver no pensamento como algo que existe nos autores que se move pela pergunta, ou que se abrem que tem o elemento da pergunta, né, o elemento especulativo, né, sendo impulsionado por um problema, né, relacionado à conexão de pensamento e vida, né, nós não precisamos esses 200 anos, né, nós temos nas fontes de leitura um elemento capaz de nos levar a identificar esse aspecto. Então, quer dizer, aí no caso a gente tem em autores uma dimensão de fontes, né, e aí eu vou sempre encontrar Platão e Aristóteles como fazendo parte desse universo, mas na relação com a escrita do Santo Agostinho, eu pude perceber essa dimensão, né, como sendo a possibilidade também dessa identificação desse eixo, né, esse eixo que remete, né, a uma condição, que é a condição da descoberta de um movimento, né, de busca de si, ou de relação consigo, a tentativa, né, de retomada de uma suposta unidade originária que possa fazer parte da condição humana, individual, dentro dessa experiência que a gente encontra sendo estabelecida pelo Santo Agostinho, e que tem uma dimensão, uma outra definição, né, do que seria o problema existencial, né, não situado dentro de um contexto de uma discussão que a história apresenta como um registro, né, contemporaneidade de existencialismo, mas sim um outro tipo de drama, né, de experiência dramática, né, Então, nós temos Rousseau, um autor autodidata que tem essa capacidade de construir, né, de estabelecer essa produção a partir da relação, mostrando como é que funciona, né, essa escrita, em que nós temos o registro no plano da história da filosofia como servindo para se ter esse desenvolvimento, digamos, né? E, ao mesmo tempo, o sujeito situado na sua condição de homem, num dado tempo, num dado espaço, sendo também convidado ao pensamento a partir das questões que são próprias suas, né, do seu. Então, resumindo, né, o ponto que eu termino fechando, que seria a ideia, né, que envolve essa minha fala aqui de 20 minutos, é que esses problemas que terminam fazendo parte da nossa experiência, né, de leitores, de autores que rompem com a filosofia sistemática, né, mas que têm uma pretensão e se sentem na condição de ter algo a dizer, né, enquanto filósofo, não são problemas somente que a gente enfrenta, e enquanto leitores. Eu tive 2 autores como referência para elucidar, para indicar esse aspecto, né? Daí eu fecharia a minha fala chegando nesse ponto. O Todorov, ele na introdução do texto Frágil Felicidade, ele revela, né, que ele tinha uma certa resistência à leitura do Rousseau, né, tinha uma certa aversão, até, na verdade, ao Rousseau, porque ele o achava um autor que apresentava posições radicais, né, pensando o problema moral e político, e, ao mesmo tempo, ele, além de o ver dessa forma, ele não entendia, ele não identificava, né, o que era o elemento propriamente que estava ali como sendo o polo, assim, a ser levado em conta, que seria a questão da intensidade, né, a intensidade da escrita, e a partir disso, né, a partir do momento que ele identificou o elemento da intensidade, né, como sendo próprio da escrita do Rousseau, ele percebeu que
ao identificar essa intensidade, né, e que permitia que ele isolasse a ideia de julgar os textos fáceis, né, procurando interpretar frases isoladamente, né, e sim entendendo que essa intensidade levava à unidade do pensamento, né, ele passou a ver o mérito, né, do autor com esse desenvolvimento. Então, não deixou, ele abandonou a ideia da leitura, considerando os textos, né, tentando pensá-los isoladamente, passagens dos textos, e se entendendo essa conversão para um elemento do conjunto, né, do pensamento, né? Então, a descoberta da ideia da intensidade. O texto do Franklin de Matos, em que é pensado esse conceito chama-se filosofia e literatura, né, que tem uma série na segunda parte do texto, uma série de resenhas de diferentes livros do século XVIII. Ele, na apresentação do livro, ele pede desculpa pelo caráter excessivamente didático nos textos, né, ele justifica como sendo algo próprio da atividade de professor. E o prefácio do Brento Prado Júnior, ele coloca, né, que como isso representa um desafio, que não é um problema, ele elogia até, na realidade, a existência desse didatismo, digamos, e ele desenvolve essa discussão, né, dizendo como enfrentar essas escritas e ter essas escritas como centro da atividade de pesquisa que a gente desenvolve, implica em se ter esse entendimento de que o conceito de filosofia, desse contexto, ele é um conceito próprio, né? E que está preso a uma relação em que as escritas, elas congregam um conceito onde se tem a presença da literatura e da filosofia e da arte, né, como fazendo parte desse conjunto, e as diferentes maneiras, né, dessa filosofia ser divulgada, ser produzida, ser tornada público, levada a público, né, que é uma pretensão grande nesse sentido. Esse aspecto que está sendo... Eu destaquei, inclusive, algumas passagens do texto aqui do Bento Prado, né, em que ele faz essa referência, né? Então é curioso porque a gente tem aqui um grande professor, um grande pesquisador, e que vai fazendo tocando nesse aspecto, né? Então, resumo ele termina dizendo aqui que devemos comemorar e não lamentar como sugere nosso autor, o tom excessivamente didático que Franklin de Matos reconhece em alguns de seus escritos, muito ligados, segundo ele, à sua atividade de professor, né? Nesse caso, jamais somos excessivamente didáticos, né? Ninguém, com efeito, ignora quão importantes são as mais simples regras didáticas no ensino de uma outra língua, né? O máximo do alerta do didatismo é ainda muito pouco face à falta de consciência da historicidade da filosofia e da literatura, e digamos, francamente, sem pudor, do ser humano, né? Do ser humano, ou se preferirem, das formas de vida e dos jogos de linguagem, né? Olha-se o curioso a seguir, né? Havendo uma... Eu faço uma referência aqui, né, da dimensão do positivismo que se inaugura com as revoluções, né, que se tem na modernidade, né, em que ele termina dizendo aqui também da presença né, que nós temos no contexto aqui, em que o fato de que estamos separados do século XVIII por revoluções em todos os níveis, né, não só revoluções, a Revolução Francesa Industrial, mas também as revoluções copernicana operada pela crítica kantiana. É certo que a filosofia de Kant, de algum modo, a culminação da Aufklärung, mas não é menos certo que com ela abre-se o campo do idealismo, do romantismo, de todo o positivismo, né? Com esta revolução transforma-se também a revolução da filosofia com os outros gêneros, com os outros gêneros literários, assim como se altera o código da escrita e da leitura.
Ele vai terminar aqui nessas anotações que eu terminei destacando, né, nessa referência, que eu julguei importante, falando justamente isso, né? A investigação filológica do professor Frank, concluindo aqui o prefácio, que nos conduz de maneira ascendente de nosso presente ao passado da filosofia, acaba por nos fazer descer novamente ao nosso presente com essa pergunta única e bifronte, né? Que é literatura e que é filosofia. Só poderemos formulá-la corretamente no presente se puder compreender os 1000 modos diferentes pelos quais foi respondido no passado, né? E por essas razões que posso encerrar estas considerações respondendo: este livro é bem um livro filosófico, embora num sentido diferente, para o bem ou para o mal daquele que essa expressão tenha no século XVIII, né? Então, é um problema que se apresenta, né? E um problema que, e ele diz que no Brasil existe essa dificuldade, mas que o mérito todo aqui, que de longe da pretensão minha de poder dar um caráter filosófico à construção, né, dessa minha fala, mas simplesmente para dizer que nós temos aqui um modo próprio, né, dessa originalidade, dessa contribuição no plano filosófico, e que em Rousseau está presente, e que existe uma multiplicidade e uma diversidade nas abordagens das questões que são tratadas, e que vale a pena, né, se seguir nessa disposição, né, da construção desse conjunto de leitores, efetivamente, dessa tradição, porque é um modo de afastar essa visão, né, pejorativa que recai e que alguns autores fazem referência, lamentando que assim seja, né? O Michel Parti escreve um livro traduzido para o nosso idioma sobre D'Alembert, faz referência a esse aspecto da marginalização que termina havendo no contexto da filosofia clássica, né, dessa tradição, por haver esse ônus, né, do elemento da popularização da filosofia, popularização no sentido de ser uma construção que termina tendo o propósito, né, de tornar acessível o discurso ao grande público, com a pretensão de mantê-lo, né, não colocando-o no plano da vulgaridade do discurso. Então, basicamente, essa a minha exposição está centrada nessa ideia. Eu teria produzido um material condensado a partir dessa hipótese, com esses elementos que eu apresentei aqui de um modo rápido, dentro desse espaço, né, procurando entender que esse é o espaço que nós temos aqui para ser colocado, mas basicamente seria essa ideia, e por certo que há uma coerência com aquilo e Rousseau é o autor que nos gera, ele por ele mesmo, né, uma dificuldade, justamente porque o paradoxo está presente na escrita, muito embora o alvo a atingir seja, né, a unidade, mas é uma unidade que ela participa de um plano dinâmico, né, da construção discursiva, e que esse dinamismo é justamente porque, ao mesmo tempo que ele escreve no século XVIII, ele permite que a gente retome essa escrita como se ela estivesse sendo feita presentemente, né, nos ajudando a pensar vários aspectos da nossa vida, dos dilemas que vivemos, né, do nosso tempo, e que é um referencial extremamente útil, né, para ajudar a pensar essas questões, justamente porque o discurso está mais na disposição de criar os problemas, ou de pensar os problemas, né, que são eternos, né, do homem, mas que tem uma peculiaridade dentro do contexto em que a gente está inserido, e nessa forma de escrita a gente consegue ver toda a riqueza, né, de uma produção, e que sobrevive, há de sobreviver, justamente porque tem essa característica, né, de ser referência, né, dentro das diferentes vivências, diferentes dilemas, né, que a vida vai colocando,
né, e não é um inimigo, não, da ciência, das artes, da filosofia, pensa na realidade o remédio no mal, né, como sendo algo dentro desse, não se tem como voltar no tempo, né, e a presença no tempo se valendo de toda a produção cultural desenvolvida, e essa produção cultural desenvolvida, ela precisa ser vista como o remédio possível, existe dentro desse legado, né, legado a ser preservado, né, e é assim como eu me vejo, e me sinto muito satisfeito de poder ter essa possibilidade de lidar com esses materiais, e espero poder seguir trabalhando nessa perspectiva, tendo leitores, alunos, né, dispostos a estarem vendo nesses autores, suspendendo, né, a ideia do preconceito para poder compreender que aí a gente tem um cabedal, um manancial enorme, né, de saberes que podem ser recuperados, né, numa busca de sentido, a partir da leitura propriamente. A leitura, ela nos traz um sentido que é sempre um sentido de acordo com a relação daquele leitor, né, que se dispõe à leitura efetivamente, e isso precisa ser feito para poder ser feita essa descoberta que ali existe um discurso que tem uma dimensão especulativa capaz de nos trazer, né, uma dimensão, né, de orientação, para o pensar, né, numa perspectiva que é a perspectiva própria da filosofia. Agradeço, né, pela oportunidade, pela possibilidade, e era isso, era dessa forma que eu gostaria de poder deixar minha contribuição, julgando que haja uma contribuição, né, considerando que, na realidade, para o público especializado não existe tanta novidade, né, em se entender a riqueza dessas escritas. Obrigado. Acho que a coisa que eu mais esqueci na pandemia foi de ligar o microfone quando eu voltava. Gente, muito obrigado. Dado o horário, a gente não vai ter tempo para o debate, tá? Na verdade, eu coordeno a próxima mesa agora, mas estou muito satisfeito, agradeço imensamente vocês três pelas contribuições e agradeço o público que está nos acompanhando desde anteontem já. Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. Obrigado. Obrigado também pela oportunidade. Satisfação compartilhar essa mesa com os colegas Arley e Renato. Prazer. Obrigado, Marcos. Bom resto de jornada para todos.